agora quero lhe ouvir sobre o oxigênio. Com relação à vacina, senador, eu concordo plenamente com o senhor. Tanto é que, além das 100 milhões de doses compradas, nós ainda colocamos a intenção, após cumprir o calendário de entregas, que já era a capacidade máxima do Butantan, nós colocamos a intenção de adquirir mais 30 milhões de doses, que seria para o final de 2021. Até eu sair do Ministério, o Butantan não havia sinalizado por ligação telefônica, mas não havia confirmado formalmente essa intenção do fornecimento para uma aquisição. Eu acredito que o ministro Queiroga falou ontem sobre essa possibilidade. E também, com relação ao desenvolvimento de vacinas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele tem acompanhado e financiado algumas pesquisas para esse desenvolvimento, mas eu não sei se a Butanvac está nesse portfólio. Com relação ao problema do oxigênio em Manaus, dentro de uma ação, uma operação humanitária, o Ministério envidou todos os seus esforços para, em reforço, em complemento àquilo que era a responsabilidade do Estado e do município, em adquirir, em monitorar o consumo, identificar o aumento do consumo, dentro da gestão tripartite, nós reforçamos essas ações enviando oxigênio. Nós temos uma resolução colegiada. Faltou dinheiro, coronel, faltou dinheiro ao Estado ou ao município para poder providenciar a compra, onde quer que seja, desse oxigênio? Pelo nosso levantamento, eu estou procurando aqui, não faltou dinheiro, e eu vou informar quanto era o saldo em conta do Estado do Amazonas e do município de Manaus no dia 31 de dezembro. Procura para mim, por favor. Com relação ao oxigênio, dentro da nossa operação de reforço, todas as nossas demandas foram atendidas com 24 horas da oportunidade da demanda. Então, inicialmente, o ministro da Saúde recebeu uma ligação na noite do dia 7 de janeiro do secretário estadual de Saúde, onde ele solicitava um apoio logístico no transporte de cilindros de Belém para Manaus, 7 de janeiro. E ele foi providenciado com apoio da Força Aérea Brasileira, Ministério da Defesa. O ministro solicitou o apoio do Ministério da Defesa e solicitou o apoio do Comando Conjunto Amazonas. E essas garrafas, esses cilindros, eles chegaram no dia 8 e uma segunda leva de mais de 200 cilindros, foram 150 no dia 7, no dia 8 e 200 no dia 10. Quando a comitiva do ministro chegou em Manaus na noite do dia 10, que é um domingo, ela se reuniu com o governador e com o secretário estadual de saúde e eles tomaram ciência que aí sim haveria um problema na produção e fornecimento. Ato contínuo, o ministro pediu uma reunião com a White Martins às 7h30 da manhã do dia seguinte, dia 11. E no dia 12, ao tomar ciência da situação, já havia aeronave da FAB transportando oxigênio líquido para Manaus. Tudo que estava ao nosso alcance, dentro de uma ação interministerial, nós fizemos. Com relação ao saldo que o senhor perguntou, sim. No dia... Aqui é agosto, peraí. No dia 31 de dezembro, o saldo na conta do Estado do Amazonas era de 478,1 milhões de reais. E o saldo nas contas de Fundo Municipal de Saúde dos municípios do Estado do Amazonas era de 203,1 milhões de reais. Você não tem o Então, coronel, só para deixar claro, não faltou dinheiro. Agora, é claro que o transporte de cilindros para uma cidade como Manaus, com o volume que explodiu a demanda, e amanhã haverá, obviamente, a posição do governador aí, que vai, obviamente, ter que explicar por que com dinheiro que estava para ter comprado oxigênio em qualquer lugar do mundo e transportado para Manaus, para salvar vidas. Só para o senhor ter uma ideia, coronel, no dia 9 de janeiro, morreram 123 pessoas na cidade de Manaus por falta de atendimento, boa parte delas de oxigênio.
E no mês de janeiro morreram 2.822 amazonenses. Em março, morreram 2.743 amazonenses. E, coronel, só me responda mais uma questão para respeitar o tempo. O ministro Ernesto Araújo declarou a esta comissão de que havia mobilizado um avião da Força Aérea Americana para transportar oxigênio líquido, inclusive trazendo oxigênio dos Estados Unidos, e de que isto não foi realizado por falta de informações do governo do estado do Amazonas. O senhor confirma essa declaração do ministro Ernesto Araújo? Eu não posso confirmar, eu não estava no MRE, o Ministério da Saúde não foi instado. Quando o foi, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, foi feita uma solicitação para que a Embaixada Americana fizesse o contato, e quando veio a resposta que não poderia fornecer oxigênio, mas uma aeronave, mediante ressarcimento, chegou a resposta no dia 23 ou 26 de janeiro. Nesse período, nós já havíamos equalizado o fornecimento de oxigênio conforme a demanda de Manaus, o que se deu no dia 15 de janeiro. Então, não era mais necessário alocar uma aeronave. Me perdoe, coronel, mas essa sua informação, tal qual eu disse ao ministro Pazuello, pelo amor de Deus, no dia 15 de janeiro não estava equacionado o problema de oxigênio de Manaus e do Amazonas. O nosso problema de oxigênio é a curva de mortes e mais, os vídeos que nós temos comprovam de que o problema de oxigênio no Amazonas foi até o final do mês de janeiro, começo de mês de fevereiro. Coronel, essa informação é errada. Desculpe, não quero ser descortês. Ela é mentirosa. Por quê? Porque o número de pessoas mortas e os vídeos que nós temos e que nós vamos apresentar, essa informação não é correta. E se havia disponibilidade de trazer oxigênio líquido, nós deveríamos ter trazido. E o Ministério das Relações Exteriores informa que esse recurso do avião estava disponível e, lamentavelmente, nós não tomamos providências. Mas eu quero agradecer a sua participação e dizer mais uma vez, não faltou dinheiro, faltou competência, faltou gestão, planejamento para salvar vidas. E não é só no Amazonas, não, porque agora nós estamos vendo falta de oxigênio em outras cidades. E mais, a execução é estadual e a municipal? É, mas a coordenação tripartite nacional é do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde não pode ficar omisso nesse momento. Obrigado, presidente, e obrigado, coronel, pelas suas respostas. Obrigado, senador Eduardo Braga. Vossa Excelência quer completar? Há responsabilidade também do fabricante. Há uma resolução da Anvisa de março de 2020 que diz que se o fabricante ele verifica indícios de desabastecimento, ele deverá notificar a Anvisa, e os fabricantes foram notificados disso. Além disso, a White Martins ela tinha um estoque estratégico de 300 mil metros cúbicos de oxigênio. E ela veio consumindo esse estoque estratégico, que no dia 14 foi o dia mais crítico. A partir do dia 15, nós temos uma planilha que apresenta que nós passamos a equilibrar a entrada do estoque estratégico com o fornecimento de oxigênio, baseado em importação, transporte de aeronaves da FAB, caminhões, navios da Marinha do Brasil que levaram oxigênio líquido e uma série de outras iniciativas, possibilitando que fosse, inclusive, reposto o estoque estratégico da White Martins.